Fala galera do Haliga Podcast, estamos aqui no segundo episódio. Eu sou o Rafael Proknoff, o Proc. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso segundo episódio. Então, eu sou bombeiro voluntário já há 7 anos, estamos nesse projeto Haliga Podcast para te levar a informação, conhecimento da área bomberil, não só aqui da região do Vale do Itajaí, mas toda Santa Catarina e nível Brasil. Queria puxar já os nossos patrocinadores que fazem o nosso projeto Haliga Podcast se manter vivo, né? E manter, ajuda a manter essa história dos bombeiros, né? Que a gente tanto quer valorizar. Eu queria falar primeiramente da Razik Distribuidora, a empresa lá do meu amigo Beto, né? A Razik Distribuidora, ela tem toda uma gama de materiais, desde a área de EPRs, a área de roupas de combate a incêndio, capacetes, botas. Então, se tua empresa ou instituição de bombeiro tem interesse em adquirir esse equipamento, faça uma cotação lá com a Razik Distribuidora, que eles vão te dar toda a atenção necessária para que tua demanda seja suprida, certo? Seguindo para o nosso segundo parceiro comercial hoje, é a Fire Alarm. A Fire Alarm, inclusive, hoje mandou alguns kits que a gente vai fazer um sorteio durante a semana, né? A gente vai jogar lá no Instagram. Tem 2 camisetas e alguns adesivos para a gente fazer um sorteio. A Fire Alarm, além de produzir essas camisetas e esses adesivos que estão sobre a mesa, exceto esse que a gente ganhou de presente aqui do nosso amigo Romão, ela faz quadros decorativos, tem um site completamente completo para decorar a tua área de festa, o seu cantinho de bombeiro. Então entra lá no a Fire Alarm, né, no Instagram, ou acessa o www.firealarm.com.br, certo? E hoje, aqui no segundo episódio, é uma honra ter aqui comigo o Sargento Romão, lotado no 3º Batalhão de Bombeiros de Blumenau. Ele que tem como seu fiel amigo o Cão Bravo, né? E, Sargento, uma satisfação ter o senhor aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa dupla que salva tantas vidas aí. Que isso, Pro, que a satisfação é toda minha e do Bravo, meu colega de trabalho já há tanto tempo. Estamos muito felizes e ansiosos em participar do podcast. Cara, que show de bola. Quando eu tive a ideia de te chamar aqui para conversar sobre a história do cão de busca e resgate e como é que funciona esse treinamento, como é que funciona todo o processo de capacitação do cão, né? Me fez um momento nostálgico, né? Porque meu pai, talvez uns 5, acho que mais de 10 anos atrás, ele teve um cão de busca e resgate, a Anubis, né? E eu tive a honra de participar de todo aquele processo de busca, né? E quando eu tive teu contato, eu falei, cara, esse é um negócio interessantíssimo pra gente puxar, porque para mim é nostálgico, sabe? Saber o processo de como se cuida de um cachorro, como se adestra ele, as técnicas ali empregadas, né? Eu fico muito feliz em estar falando isso, porque não vai acreditar, né? Mas quando eu iniciei na atividade de sinotecnia, da busca de pessoas perdidas com cães, o teu pai e os outros sinotécnicos aqui da região me serviram de inspiração eram as pessoas que eu queria ser como sinotécnico. Então, hoje, eu fico muito feliz de ter casado bem certinho essa entrevista. Se ficasse feliz com a parte da lembrança do teu pai quando ele era um cachorreiro, né, que a gente costuma falar, eu fico mais feliz ainda de estar sendo entrevistado pelo filho de uma pessoa que me inspirou a trabalhar hoje nessa atividade. Show de bola, show de bola. Até um tempo atrás, numa operação que vocês estavam fazendo em rodeio, eu encontrei a viatura parada lá, aí eu cheguei para uma rapaziada de outra instituição, pô, a cachorreira tá aqui? Que era viatura, ninguém ficou, que cachorreira, bicho, que termo é esse? Não, cachorreira é o carro que leva os cachorros até do bombeiro. Hoje a gente chama a viatura agora. Felizmente, Blumenau investiu agora numa viatura própria para atividade de cães e que o codinome dela, né, o pseudonome dela seria a cachorreira, né? Ela tem a nomenclatura dela, mas todo mundo chama carinhosamente de cachorreira ainda, né? Show de bola. Sargento, e como é que começou a tua história dentro do CBM? O que te inspirou, né, a ser bombeiro militar? Como é que foi esse passo inicial, assim, né, para tu chegar no curso, né, no concurso público ali? O que te inspirou e te motivou para entrar nessa área do Corpo de Bombeiros? No início da atividade de educador físico, eu apresentava muita dificuldade, mas comecei a trabalhar numa academia de um colega meu de Blumenau, que também é bombeiro militar. Então a gente acabou fazendo faculdade juntos, nos conhecemos na faculdade, viramos amigos
e ele passou no concurso para bombeiro antes do que em 2008. E em 2010 abriu esse concurso e ele falou: ó, Jacques, tem a possibilidade de fazer um concurso para bombeiro, vamos fazer? Eu já tinha, na época era com nível superior que pedia o concurso, eu já tinha o nível superior da faculdade de educação física que eu fiz, então eu me inscrevi no concurso e fui aprovado. Então ele foi feliz em me convidar para ser bombeiro, mas perdeu um funcionário, né? Porque eu tive que sair da academia dele porque eu entrei no concurso para bombeiro segundo que teve exigindo nível superior no ano de 2010. E me formei em 2011, daí bombeiro militar. E tu fez a escola em Blumenau ou foi onde Não, foi a tua minha escola foi em Florianópolis, no centro de ensino, já no centro de ensino, na Lauro Linhares, no bairro Trindade, né? E ali, quando tu sai do curso de formação, tu já sai para qual unidade? Tu sai... Então, a minha esperança era sair do curso de formação e voltar para Blumenau, né? Eu sempre vivi em Blumenau. Blumenau é uma cidade onde eu nasci, é a cidade que eu me criei, que eu tinha meus amigos, tudo. E quando eu soube, em meados do curso, que a nossa escola só teria vaga pro Oeste, eu pensei, caramba, o que eu vou fazer agora, né? Meu Deus, vou pro Oeste. O Oeste é tão longe. Na época em que eu era atleta, eu viajava pro Oeste, né? Porque nós íamos competir, Chapecó, Joaçaba, que é meio Oeste, enfim. Jogos abertos ali? Eu participei de joguinhos, jogos abertos, participei de vários eventos aqui no estado que me possibilitou conhecer um pouquinho da região do Oeste, né? E quando nós íamos para lá, era muito longe. Sim. Apesar de hoje ser a mesma distância, não é tão longe, né? Porque eu acabei me acostumando a ir para lá. Mas na época, meu Deus, era muito longe. Daí eu pensei, caramba, o que vai ser da minha vida, né? Vou pro Oeste, sair de perto da minha família. E na época que eu comecei o curso de formação de soldado, eu também comecei um namoro com a minha atual esposa, né? Com a minha esposa. Pô, fica bem delicado. E ela tava grávida. Daí eu falei, meu Deus, eu vou pro Oeste, sem conhecer o Oeste, com a minha esposa e meu filho que vai nascer, como é que vai ser isso, né? Então foram várias dúvidas, foi uma expectativa e uma ansiedade muito grande até chegar lá no Oeste, mas quando saiu a escolha de vagas, em função da minha colocação no curso, que eu não tive uma colocação tão boa na turma, então sobrou a possibilidade de Fraiburgo escolher ou um Xanxerê, as mais próximas, né? Fraiburgo era bem mais perto, mas eu escolhi Xanxerê justamente pelo motivo que o Bravo tá aqui do meu lado hoje. Tu é da mesma turma do Clabundi? Não, né? Não, acho que ele é mais moderno que Ele eu, é mais novo? eu acho que sim. Enfim. Mas, enfim, ele... Quando eu estava na escola de formação de soldado, que daí tem, assim, o início, por que eu me apaixonei pela atividade de sinotecnia, Sim. teve um evento de apresentação da Força-Tarefa, da criação da Força-Tarefa do CBMC, né? Então, Isso já na capital, já. em Florianópolis, durante meu curso de formação de soldado. Sim. E quando eu estava nesse evento, como soldado, ajudando a limpar o quartel, fazer cri-cri e tudo, ajudando a organizar as cadeiras, né? Turma de soldado Sim. faz tudo, né? Estava lá nesse evento as forças-tarefas e os cães de busca e resgate daquela geração, né? Daquela época. E aquilo me chamou muita atenção, porque até então eu não sabia que o bombeiro tinha cães no seu plantel, né, no seu efetivo. Tinham cães, imagina, ainda mais cães de resgate. Eu tinha um conhecimento bem superficial de que a polícia militar tinha cães. Na época, eu também não tinha um conhecimento mais específico do trabalho que a polícia desenvolve, mas que o bombeiro tinha serviço de cães, muito menos. E eu conversando com alguns desses condutores na época, quando eu me apresentei, eles falaram que eram da cidade de Xanxerê, que inclusive naquele momento era referência na atividade no estado. Aí quando surgiu surgiu a vaga de Xanxerê, que eu tinha condições de escolher, eu pensei, poxa... Tu já linkou já a operação com cães com a eu pensei, região ali. Numa dessa, eu vou para Xanxerê, eu vou estar longe de Blumenau, vai demorar, eu sabia que ia demorar para o meu retorno. Eu vou para Xanxerê. Numa dessa eu consigo sorte, vejo como é que é essa atividade e posso conciliar o meu tempo vago com o treinamento de cães.
ou só ajudar de alguma forma, né? Porque a gente tem essa ímpeto de querer ajudar, aprender cada vez mais, né? Adquirir conhecimento. E nada como uma atividade totalmente diferente do que eu fiz a minha vida inteira para me manter ocupado numa Sim, cidade que eu não conhecia nada, até né? porque tá Me- longe da família e, pô, ficar parado em casa. e daí eu entrei em consenso com a minha esposa de que ela ia ter primeiro o nosso filho e depois que ele passasse todo o período de adaptação dela também com a criança, que ela iria se mudar para Xanxerê e era o período em que eu iria encontrar uma casa para alugar, para dar início à nossa vida, né? Que estávamos começando uma vida de casal numa profissão nova, né? Que até então eu nunca tinha me preparado nem sonhado em ser bombeiro e em 8 meses da escola de formação de soldado minha vida mudou completamente, né? Fui Imagina. para uma cidade diferente, com uma perspectiva diferente, né? De ser pai e tudo. Jamais imaginava que nessa minha vida corrida eu ia ter tempo para ter um cachorro de busca, né? E Sim. eu nem fazia ideia de como era essa atividade. Então fui para Xanxerê. Fui para Xanxerê e essa é o início da minha história, né? Como eu parei em Xanxerê foi em virtude desse conhecimento que eu tive dos cães de busca que naquela época estiveram no meu curso de formação de soldado. E aí tu chega em Xanxerê, já transferido, né, como soldado, e a partir dali tu começa já querer participar dessa parte de sinotecnia, ou começou ou demorou um tempo ainda para ter uma abertura? Como é que foi esse processo ali, né, de transferência Então, do centro de ensino para Xanxerê e a tua ingressão na sinotecnia? como eu falei, eu estava muito ansioso, né, por tudo. Então, essa ansiedade acabou prejudicando um pouco, porque me deixou um pouco nervoso, né? Eram muitas perspectivas novas que eu não estava, talvez, preparado. E quando eu cheguei em Xanxerê, todo mundo às vezes, poxa, tu saiu da tua região, vai para uma região totalmente diferente, pô, como é que tu aguentou, né, essa mudança toda? E no dia que eu cheguei, que eu me apresentei em Xanxerê, eu me senti em casa. Eu nunca fui tão bem recebido num local como eu fui em Xanxerê. Eu cheguei, me apresentei para trabalhar lá, eu me senti em casa, assim, foi incrível. Então, no primeiro dia eu já me senti completamente em Cara, que casa. massa. Isso é bom, hein? Tanto é que eu comecei a conhecer melhor a região do Oeste, tudo, me especializar e comecei a conhecer tudo que Xanxerê, o bombeiro de Xanxerê na época tinha a oferecer. O Xanxerê era na época era uma companhia da cidade de Chapecó, que era o batalhão. Mesmo sendo uma companhia, ele tinha muito a oferecer. Ele tinha cursos para quem quisesse se especializar, fazer e se especializar, que era o curso de incêndio florestal, que eu cheguei 3 meses depois que eu cheguei em Xanxerê, bem moderno, né? A gente chama de moderno, quem Moderno. acabou de entrar no bombeiro é moderno, né? E conforme vai ganhando antiguidade, vira mais antigo, né? Então eu era bem moderno naquela época, mesmo assim, em 3 meses que eu estava em Xanxerê, eu já pude fazer o meu primeiro curso, que foi o de combate a incêndio florestal, por coincidência, em Blumenau, né? Então eu já fiz, porque daí eu pude acompanhar mais um pouquinho da gestação da minha esposa, enfim. Mas em 3 meses eu já fiz o curso. Em 8 meses que eu estava em Xanxerê, já tinha saído uma escola nova, que daí foi em 2011, uma escola de formação de soldado. E por eu ser um dos mais antigos da minha escola que foi para lá, eu tinha condições de já retornar para Blumenau, porque abriu vaga aqui na região do 3º Batalhão. E eu conversei com a minha esposa e falei, vamos aproveitar um pouquinho o que Xanxerê tem a oferecer? E ela falou, não, tudo bem, tô contigo. E eu Cara, que decidi, massa esse apoio, cara. cancelar a minha vinda para Blumenau. E fiquei em Xanxerê, me especializando no que Xanxerê tinha a oferecer naquela época para mim. Então eu me especializei em incêndio florestal, me especializei em busca terrestre, me especializei na parte de intervenção em áreas deslizadas, né, que é o curso de deslizamento, que para nossa região aqui do Vale ela é É muito fundamental. importante, né? E me especializei também em sinotecnia, que era a minha maior paixão, mas não tinha como só me especializar em sinotecnia, porque um curso vai levando para outro, né? São linkados, né? Principalmente linkando a parte de sinotecnia com a parte de busca de pessoas desaparecidas em áreas deslizadas, né? Que hoje as minhas duas maiores especializações é na parte de deslizamento e na parte de sinotecnia, que é a busca de pessoas desaparecidas utilizando cães como ferramenta de busca. Pô, interessante isso, cara. Então, essa minha experiência, essa minha vontade de ficar em Xanxerê,
durou 8 anos. 8 anos. Então, esse período que eu me especializei como bombeiro, então, em Xanxerê, eu fui a cabo, com 4 anos, eu fui a cabo, promovido a cabo. Aí eu passei no concurso para sargento, e quando eu passei no concurso para sargento, nesse meio período, eu ainda assumi o comando de um GBM lá em Ponte Serrada, no Oeste. Eu fui o comandante durante 2 anos. Eu fui o comandante desse GBM, e daí quando eu passei no concurso para sargento, coincidiu de ser junto com a minha transferência para Blumenau. Então, quando eu fui transferido para Blumenau, eu e o Bravo, a gente foi transferido para Blumenau. Logo em seguida, eu já fui para Florianópolis para ficar lá durante os meus 7 meses do curso de sargento. Aí tu já retorna a Blumenau sargento já, né? Eu fiquei um período como cabo em Blumenau, que foi o período, inclusive, que eu atuei na ocorrência em Brumadinho, né, que foi antes do curso de sargento. E depois disso, eu voltei para Blumenau como sargento. Só a gente voltando um pouquinho na linha do tempo, né? E como é que foi esse teu encontro com o Bravo, cara? Como é que, né, tu chegou assim, pô, o Bravo vai ser meu cão e eu vou treinar esse cachorro aqui porque é ele que eu vou dedicar a toma. Essa pergunta é bem interessante, porque a última parte, talvez a parte menos importante no treinamento de um cão de busca, é ter o cachorro. Existe um vasto conhecimento antes que a gente precisa ter sobre várias atividades, inclusive na formação do cachorro em si, que vem muito antes do que ter só o cachorro. Sim. Na minha opinião, aliás, antes de eu conhecer sobre a atividade de busca com cães, para mim, bastava ter um labrador, um cão que tu já seria um cão de busca, né? É isso aí. E quando, na verdade, ter o cachorro é a última parte do trabalho. A parte mais fácil é ter o cachorro. O mais difícil é chegar ao ponto de tu ter o cachorro. E como é que funcionou pra mim ter o Bravo, né? Como é que funcionou essa escolha de cachorro? Eu cheguei em Xanxerê, comecei a conhecer a equipe de busca. Então tu não começa em Santa Catarina, pelo menos, tu não começa, entra no bombeiro e tu já é disponibilizado pro canil. Não tem a função de canil hoje no CBMSC. Então, tipo uma qualificação militar, tu fala nesse tema? por exemplo, se formos ver hoje na Polícia Militar, a Polícia Militar tem o canil. Sim. Então tu é designado para trabalhar no canil. No bombeiro militar, a gente não tem essa designação. Então, para te ter o teu cachorro, tu vai ter que, junto, conciliar outras atividades além da parte... Tu tá na tua rotina de guarnição e ainda concilia o treinamento com o cão. Eu formei o Bravo trabalhando na guarnição. Então, eu trabalhava na guarnição na época era 24/48, agora mudou um pouco a nossa escala. Mas nos meus dias de folga, ou até no meu dia de serviço, eu treinava ele. Mas como que eu cheguei a ter o Bravo, né? Essa é a parte mais importante, que mudou muito a minha vida. Então eu comecei a acompanhar as equipes de busca. No começo era bem difícil, porque muitas pessoas se aventuram na parte da sinotecnia, mas dada a dificuldade que é ter um cão de busca, logo desistem. E eu não estava a fim de desistir, eu queria realmente ter o meu cão de busca, né? Eu queria saber como que os meus companheiros lá de Xanxerê faziam aquilo, e de toda Santa Catarina, para os cães terem os resultados que têm, né? Então eu queria me especializar nisso. E eu acabei me entregando de tal maneira na atividade que eu fui visto como uma pessoa que mereceria, na época, ter um cão de busca. Então, o meu comandante, na época, o Coronel Parisotto, ele era condutor de uma cachorra, a Malu. Uma excelente cão de busca também, com várias certificações. E o Sargento Amorim, que é um sinotécnico aqui da região de Itajaí, referência também, ele teve o primeiro cão, considerado o primeiro cão guarda-vidas, né, que é o Ice. Eles conversaram entre eles para cruzar o Ice com a Malu. E deu certo essa cruza. Eles cruzaram os dois. E dessa cruza, deu, se eu não me engano, acho que foram 8 filhotes. Não tenho certeza agora da quantidade de filhotes. Mas 2 eram machos, o resto eram fêmeas. E eu falei, Coronel Parisotto, Coronel, um filhote desse é meu? Ele falou, Romão, tu quer um cachorro? Tu não tem capacidade de ter cachorro. Não, ele é muito brincalhão, então ele falou isso pra mim. E eu falei, não, eu quero sim ter um cachorro. E na época, ele precisou fazer uma viagem. E na Sinotecnia de Santa Catarina, a gente começa a treinar os cães desde o momento em que eles nascem. Então, na época, ele precisou viajar e eu precisei fazer o treinamento de imprint inicial naqueles filhotes
Já no dia em que ele viajou, eu que fiquei lá em Xanxerê, como eu morava perto da casa dele, eu fiquei fazendo esse trabalho, como eu já tinha uma certa experiência na parte da criação É de porque é cães. um trabalho de exercício, né? Diário, né? Pra ter que estimular aquele cão ali, né? E a partir do momento em que um cão que é designado para ser um cão de busca nasce, ele deixa de ser um cachorro, ele começa a ser preparado, moldado para ser um cão bombeiro, um cão que vai trabalhar a vida inteira dele enquanto ele estiver na ativa para localizar pessoas. Então, Sim. tu não pode tratar um cão desse perfil como um cão pet, né? Tem as suas particularidades que a gente vai inserindo nesse cachorro à medida que ele vai evoluindo, né? E nesse meu treinamento com os filhotes que eu fiquei fazendo durante aquele período, 2 me chamaram a atenção, que eram os 2 machinhos. E eu falei pro coronel, eu quero esse machinho porque ele já tá latindo. E latir, depois eu vou explicar o porquê, mas latir é uma característica fundamental no cão de busca. Ele precisa Ele latir precisa latir, por né? causa da técnica que a gente utiliza, né? Que é uma indicação ativa. Então ele falou bem assim pra mim: Romão, o teu cachorro é o outro machinho. Daí eu falei: não, coronel, esse cachorro já tá latindo, deixa eu pegar ele porque já é um trabalho a menos que eu vou fazer. E ele falou pra mim bem assim: não, justamente por isso, tu vai ter todo o trabalho de tirar o latido do teu cachorro. Teu cachorro é o outro. Aprende, né? Desde o zero, literalmente, assim, né? E daí eu bem assim, Lapidando, caramba, né, né? cara? Na época eu falei, cara, que pau no cu. Coronel, desculpa. Mas, na época eu fiquei frustrado, eu pensei, caramba, e hoje eu vejo que ele fez o certo pra mim. Sim, Ele me deu um passo maior para eu poder adquirir um conhecimento ainda maior, que é a obtenção de latido, que é sim, que difícil. é difícil. E o cão que latia já foi para Amazonas. Foi, segundo o que o pessoal fala, brigar com onça na Amazonas, né? O irmão do Bravo. E nesse período, então, eu peguei e iniciei o meu trabalho de treinamento com o Bravo lá na cidade de Xanxerê. Alto. Fica. Então foi assim que eu cheguei no Bravo, né? Que eu e ele chegamos nessa dupla que é hoje. Como que ele chegou até mim, no caso. Poxa, e aí, a partir desse ponto ali que o coronel te cede esse cão, né? Então, aí toda a estrutura auxiliar de parte veterinária, todo o apoio do batalhão tem inserido nisso Ah, tá. também? Eu achei que tu ia me perguntar. Então, a partir do momento que tu ganhou o cachorro, pronto, tu já estava preparado para ter o cachorro, né? Não, não. Porque, cara, não existe treinamento antes de tu ter o cachorro que te prepara para ter um cachorro. É igual tu fazer cursos antes de ser pai. É, Tudo que tu aprendeu no curso, tu vai esquecer a hora que tu pegar o teu filho no colo. é. Porque, meu Deus, a hora que eu ganhei o cachorro, eu tava cheio de expectativa. Tava assim, ó, pô, Pô, peito estufado. Romão, o cachorro é teu. Eu, ai meu Deus, o já que, que vou eu botar faço uma guia e já vou agora? buscar já. Cara, o que, que eu faço? Eu com o filhotinho na mão, assim, cara, uma bolinha de pelo. Bah, o que, que eu faço agora? É comigo mesmo, né? Quem é que. Agora, Né? Então, a partir do momento que como é que a responsabilidade está na tua mão, e isso a gente encontra muito durante sim, a atividade de bombeiro, né? Tem ocorrências que é tu que tem que resolver. Independente da complexidade, quando tu vê, não tem ninguém para te ajudar, então não, é tu que tem que dá resolver. teu jeito, né? E isso aconteceu comigo quando eu recebi o cachorro. Então eu falei, meu Deus do céu, cara, e agora? O que, que eu faço, né? Vou ter que correr atrás de tudo, inclusive dessa parte médico veterinário, enfim. Sim, Mas hoje está bem estruturado a atividade de cenotecnia no estado. Então a ração, ela provém do estado, o estado provém a ração, a alimentação dos nossos cachorros, e hoje a melhor ração possível que tem no mercado é disponibilizada para os nossos cachorros, inclusive por faixa etária. Então, filhote ganha ração de filhote, cão em operação, cão operativo ganha ração operativa, e cão idoso ganha ração de idoso. E eles são subsidiados pelo Estado até o seu último dia de vida, né? cara, isso é interessante. Então, O cão se aposentou, ele continua sendo subsidiado pelo Estado. O mesmo acontece com a parte médico-veterinária, mas daí a parte médica veterinária, ela é subsidiada pelo município, que o cão está lotado. pô, show de bola. E aí, a partir dali, tu começa os treinamentos, né, com o Bravo, né, com a parte ali de tirar o latido, né, e começa a estimular com brincadeiras ali para fazer a busca, né. E Isso. esse processo ali de tu tirar o latido do cachorro, né, até ele, vamos dizer assim, eu tenho conhecimento muito leigo dessa parte, tu pode me corrigir, por favor.
dessa parte do latido que tu tira do cachorro até a primeira Nosso busca, apresentador, ele é de uma modéstia muito grande, porque ele foi figurante do pai dele. até a parte de fazer a primeira busca, né? O que processo que existe e qual é o tempo de formação para estar habilitado para uma suposta primeira busca? Excelente. Do momento em que eu estou falando do método que o CBMSC utiliza para treinar os seus cães. Então, é o mesmo método para todo cachorro. Então, para chegar no nível de soltar um cão, dar o comando de busca numa ocorrência, existe um processo muito longo até chegar nesse momento de chegar um cachorro e soltar ele, dar o comando de busca. Aí o pessoal pergunta, por que esse processo é tão longo, tão moroso? A gente demora tanto para chegar nesse nível de complexidade, treinamento e eficiência do cachorro em respeito às vítimas que estão sendo buscadas. Então hoje a gente só coloca cães para participar da primeira ocorrência aprovados numa prova de uma complexidade muito alta, que a gente chama de certificação. Mas para chegar até o ponto de certificar esse cão, ele passa por um processo de treinamento muito rigoroso. A prova de certificação ele só pode fazer com 18 meses, a prova inicial. Então ele tem que ter 1 ano e meio no mínimo para estar inserido numa ocorrência de verdade. Mas o treinamento dele é constante. Eu treino os meus cães de busca todos os dias. Todos os dias. O Bravo tem 8 anos. Há 8 anos, com exceção de quando eu estou viajando, quando eu estou fora, eu treino ele. E o diferencial, talvez, do nosso estado é que os cães moram conosco, na nossa casa, né? Pois. Então, se tu quer ser o condutor de um cachorro, tu tem que estar ciente de que ele vai morar contigo na tua residência. Ele vai se tornar um novo membro da família. Eu lembro de quando meu pai tinha o cão de busca dele, que ele acordava sempre lá às 6 horas da manhã, né? Ia tomar o café da manhã dele, ele lá abria a porta do canil, a Nubes saía, e já ficava sentado na porta de casa, o pai ia pro carro, abria a porta do carro, ela já sentava no banco, ela ia pro plantão com ele, cara. Sim. E ficava no bombeiro, voltava pra casa, o pai abria a porta do carro, ela ia pro canil quietinha, já sabia que, ó, quando o carecão ali vai trabalhar, eu tô de serviço. Quem é cachorreiro tem que estar vivendo constantemente com cheiro de cachorro, com baba de cachorro, com pelo de cachorro, porque faz parte, né? E o cachorro ele se acostuma a andar no banco da frente, ele quer ter o status de antigão, né? Se eu sou sargento hoje, ele é subtenente. Então, quando a gente inicia o treinamento do cachorro, na parte inicial a gente cria o vínculo com esse filhote. Sim. Porque ele está saindo da proteção da mãe dele, dos irmãos dele, para ir para um ambiente totalmente diferente, onde ele vai ser criado não para ser um cachorro, domiciliar, não vai ter uma vida né? de cão, pet. Ele vai ter uma função muito mais importante, que para alguns é até uma vida melhor, né? Porque ele só come da melhor comida, ele fica o tempo inteiro brincando. Muitas pessoas podem até achar que a vida de cão é perigosa, enfim. Não é, na verdade o nosso cão ele só trabalha em troca da recompensa, então ele tem uma vida muito boa. Para ele aquela operação é uma brincadeira, né? Tudo é brincadeira, a gente trabalha o tempo inteiro em função da brincadeira, então ele faz o que a gente propõe para ele fazer, ensina como a gente quer que ele chegue nesse resultado, em troca ele ganha a recompensa. E pro meu cachorro, por exemplo, o Bravo, a recompensa não é nem comida, ele gosta só da brincadeira, do carinho, da bolinha. Carinho. Ele adora a bolinha. Tem cães que gostam da recompensa a comida, tem cães que gostam da recompensa Isso o afago, uma o carinho. característica de cada cachorro. Às vezes Né? só a voz, cada cão tem a sua característica. O Bravo, por sorte minha e por teimosia minha também, ele gosta só da brincadeira. Então, eu não preciso usar comida para estimular ele. Legal. Então, no período inicial de formação do cachorro, a gente segue um fluxograma de treinamento para em determinada idade ele chegar em determinado nível, né? Isso é muito subjetivo, né? Não é uma regra, mas a gente tem uma linha para seguir. Então, na fase inicial é a criação do vínculo, onde eu sou o condutor dele, eu sou a pessoa que ele mais vai ver no mundo e que ele mais vai gostar no mundo. Então, por mais, né, que todo mundo, antes a gente estava falando que outra pessoa pode dar comando para ele, sim, eu deixo outras pessoas darem o comando porque eu sei que quando eu chamar ele vai vir para mim, independente do carinho de que qualquer outra pessoa esteja fazendo nele. Até como quando eu cheguei ali, que a gente chegou, perdão, ele veio, né, e eu perguntei, eu posso fazer carinho nele? Porque às vezes o cão, né, dependendo do cão, ele, não, é só
sou o dono ou não, né? Então eu É que tenho aquele receio. Posso? Posso. Se o tutor deu ok, então tudo certo, vai lá. na fase inicial dele, que não, para nós, bombeiros, a gente não acha muito recomendado outras pessoas fazerem carinho. Então, na fase inicial do Bravo, só quem alimentava ele era eu. A única pessoa que brincava com ele era eu. Todo o estímulo positivo que ele tinha na vida nos primeiros meses fui eu que proporcionei para ele. Ele tem a Então, referência ali, né? isso vai criando para ele um sentimento de que toda vez que ele me vê, algo bom vai vir. Sim. Mas se porventura ele não faz o que eu peço para ele, ele é privado dessa premiação. Então a gente começa a colocar na cabeça do cachorro que cada vez que eu proponho algo para ele que ele faz, ele ganha recompensa. Então Então ele sempre vai estar buscando essa recompensa e tentando suprir a é, expectativa do dono, né? eu queria que pro cachorro fosse como é pro meu filho. Falasse: filho, senta. Ele vai lá e senta. Filho, levanta. Ele vai lá e levanta. Senta, levanta, deita. Dá um abraço no pai, dá um beijo. Mas pro cachorro não funciona assim. Eu tenho que repetir, repetir, repetir e usar cada vez que ele faz o que eu quero que ele faça, uma premiação. Então, para ele era muito fácil, porque a premiação sempre foi a brincadeira. Então, brincar, a gente não precisa dispor, por exemplo, de comida para premiar ele. Até uma bolinha, não preciso nem de bolinha, porque só brincar com ele, se eu começar a estimular ele aqui, ele vai ficar louco. Então, eu não vou nem mostrar. Mas até a estimulação só do toque para ele já era um pagamento. Sim. Então, eu tive sorte nisso com ele, né? Então, fazendo um resumo até aqui, né? Então, antes de tu ter ser tutor do cão, do Bravo, tu teve que ser um adestrador, aprender a ser um adestrador, para a partir desse ponto tu começar a adestrar teu cão, né? E Isso. aí... Daria para fazer uma analogia como se eu fosse me preparar para ser um chefe de um restaurante. Eu teria que passar por várias etapas antes de ser o comandante daquele restaurante. Então eu teria que começar a cortar os legumes, as verduras, teria que lavar a louça, teria que começar a ser só o aprendiz, até chegar ao ponto de eu comandar aquele restaurante. Essa analogia ela serve para o cachorro também. Então eu comecei trabalhando como figurante. Na verdade, eu comecei observando os figurantes, porque a função do figurante é tão importante ou até mais importante do que o próprio condutor. Tem que chamar Porque a o atenção figurante é aquela pessoa que vai se esconder pro cachorro, que vai ser atrativo pro cachorro, que vai dar o pagamento pro cachorro. Então o condutor é a pessoa que conduz, mas o figurante é aquele que vai fazer com que o cão tenha vontade de buscar, e essa é uma fala do Coronel Parisotto, tenha vontade de buscar uma pessoa que ele nunca viu, num ambiente que ele nunca esteve. Então é o figurante que proporciona isso pro cachorro. Então a função do figurante é até mais importante do que do próprio condutor, né? Sim. Então eu tive que no começo aprender a figurar, depois eu tive que fazer o curso de formação de bombeiro sinotécnico que o nosso bombeiro oferece. Depois disso, eu tive que continuar acompanhando os condutores sinotécnicos como figurante. Então, o figurante não é só aquele cara que sai e no dia de sol, não, ele tem que às vezes figurar no dia de chuva, à noite, ele tem que figurar no caso de Xanxerê quando tá nevando, imagina, né, cara, sair do calor da tua cama para ir figurar num dia com neve, que aconteceu lá em Xanxerê. Nossa, nunca vi isso em Blumenau, né? Pô, neve, cara, que loucura, eu tô na Suíça. Não, mas eu fui aprendendo, eu fui galgando degrau por degrau até ter aquela responsabilidade, ó, o cachorro é teu agora, é tu vai fundamentando e consolidando aquela tua função, né? Para quando tu chegar na ponta ali, né, que é a execução ali da busca com o cão, cara, tu tem uma base sólida para cumprir aquela missão, então tu não vai... Não que tu não vai ter dúvida, né? Mas tu vai estar preparado, tu vai ter mecanismo para poder atuar dentro daquela operação, né? Em tese, deveria estar preparado, né? E daí acontece aquilo que eu falei anteriormente. A hora que me entregaram o cachorro, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E aí, o Bravo chegou ali com 18 meses ali, né? 18 meses de treino, né? Interrupto. Tu já chegou a fazer uma certificação com ele? Como é que foi essa primeira certificação dele? A exigência é que o cão certifique com 18 meses. Sim. Nesse período de treinamento, eu imaginava tanto é que eu participei de uma certificação como auxiliar em Goiás. Isso, foi Goiás. Isso, no Senabom que teve, daí teve uma certificação dentro do Senabom, que é o Seminário de Bombeiros Militares, e eu participei como auxiliar da prova de certificação. E na época eu não levei o Bravo, ele estava com 15 meses, ele não podia participar da prova.
Mas observando os cães que estavam participando da prova, eu pensei, meu Deus, o Bravo ele dá conta, né, de participar dessa prova também. Porque a gente sempre quer testar o nosso cachorro. É uma atividade que te dá muito orgulho. Então eu pensava, ah, não, meu cachorro ele é capaz de participar dessa prova. Na minha inocência. E nos meses que anteciparam a prova do Bravo, eu acabei sendo promovido a cabo e eu precisei fazer o curso de cabo. Então, quando ele estava com 15, com 16 meses, na época o curso de cabo tinha duração de 2 meses, mas era na capital, em Florianópolis. Eu fui para Florianópolis para fazer o curso de cabo, porque o curso de cabo me possibilita, apesar de eu já ser cabo, me possibilitava dar continuidade na carreira, né? Então, Consegue avançar dentro do quadro isso, ali, né? para mim ser sargento, eu precisava fazer o curso de cabo, para ser sargento de carreira, né? E conversando com o Coronel Parisotto, eu falei, eu vou ter que levar o Bravo junto, porque eu não posso ficar 2 meses sem treinar ele, porque a minha certificação é daqui a pouco, ele tá com 16 meses, daqui a 2 meses ele já pode fazer a prova de certificação. Daí ele aceitou, conversando com o comando do centro de ensino em Florianópolis, aceitaram também que eu levasse o cachorro para lá. E durante o período em que eu estava fazendo a escola de cabo, eu levei ele comigo pro curso de cabo. Cara, que legal. Então eu posso dizer que ele é um cabo também de Fez escola, curso de né? cabo Porque ele também. fez o curso de cabo. Que legal, E cara. fiz o curso de cabo. Aí, coincidentemente, quando teve a certificação da IRO, foi justamente no período em que terminou o meu curso de cabo. Então, na quarta-feira, antes da prova, terminou meu curso de cabo, depois de 2 meses. E o cachorro, faltava 3 dias para ele completar os 18 meses. Na quarta-feira terminou o curso de cabo. Na quarta-feira de noite, eu fui para Xanxerê. Isso. Na quarta-feira de noite eu fui para Xanxerê, cheguei lá de madrugada, eu e o Bravo. Na quinta-feira foi a primeira prova dele, que era a busca rural. Caramba, teve todo o cansaço da viagem e já seguiu ainda. Eu nem fiquei cansado, eu tava tão ansioso pela prova que naquele dia eu nem comi direito, porque é algo muito. Imagina, É toda o aquela ápice expectativa, né? do Sinotec. Depois de tanto tempo de treinamento, tu quer colocar o teu cão em prova, quer provar o teu cachorro na prova de certificação. E eu lembro que eu nem dormi. Eu tava tão nervoso, que chegou um momento, o árbitro era austríaco, mas ele falava inglês, falava alemão também. E na época, na hora que deu o busca, né, que é uma coisa que tu treina tanto para falar, que é o comando de busca, eu falei busca pra direita e apontei pra esquerda, de tão nervoso que eu tava. Nossa. E o cachorro foi pra. Eu apontei pra esquerda e ele foi pra esquerda. Ainda bem que o cachorro tava mais tranquilo que eu, né? Só que quando tu tá nervoso e é um trabalho de sintonia, o cachorro ele percebe esse nervosismo. Então ele, por muitas vezes, por mais que eu direcionava ele pra direita ou pra esquerda, ele não queria sair do meu lado, dado o nervosismo que eu tava. Então, ele entende, pô, meu dono aqui não tá legal, eu preciso ficar perto dele, né? o próprio árbitro ele falou, relaxa um pouquinho, respira, tá muito nervoso. E ao longo da prova, a hora que ele encontrou a primeira vítima, eu já dei um alívio assim. Aí ele encontrou a primeira vítima em 7 minutos, eu tinha 15 para fazer a prova. E normalmente, 2 vítimas no estado que o Bravo se encontrava, eu iria encontrar naquela área, que não era uma área muito grande, em no máximo 2 minutos. Já era 7 minutos, eu já tinha achado a primeira vítima. Aí eu imaginei, pela minha estratégia, tá uma vítima da direita, outra vítima deve estar do lado esquerdo. E eu fiquei varrendo do lado esquerdo, fiquei varrendo do lado esquerdo, fiquei varrendo, e eu ficava. E o cachorro me falando, me manda pra direita, me manda pra direita. E eu testando, porque na minha ingenuidade ainda, inexperiência, eu achava que ele tava uma vítima na direita e uma na esquerda. E eu mandando ele pra esquerda, e o Bravo olhando pra mim, me manda pra direita. E o cachorro sinaliza bem, né, cara? Não tem, E né? eu não sabia fazer essa leitura do cachorro. Caramba, hoje em dia nós temos uma sintonia muito boa. Eu vejo ele, eu sei o que ele tá sentindo, eu sei onde tá a vítima, ao ponto de só ele indicar o focinho, eu já sei que a vítima ou um figurante tá ali, né? Naquela época eu não sabia fazer essa leitura do cachorro. E eu peguei, e o árbitro bem assim, já tava beirando os 15 minutos, ele falou, manda ele pra direita, o cachorro tá te falando isso, e eu mandando, insistindo na esquerda, daí teve uma hora que ele olhou pra mim, o cachorro parou, só esperando, eu falei, busca pra direita. Ele parou, já tava estourando os 15 minutos, e o árbitro viu que eu mandei pro lugar certo, já tinha estourado os 15 minutos, mas ele pode manter enquanto o cão tá fazendo trabalho, mesmo estourando o período de busca. E ele falou assim, espera um pouquinho. A hora que o cão latiu, eu já apontei pro cachorro assim e falei, vítima,
Até o árbitro fez assim, ó, graças a Deus, ele fez a leitura. Aí, além de encontrar as duas vítimas, eu não tinha sido certificado ainda, né? Mas eu já tinha passado pelo mais difícil pra mim, que era a busca. Aí deu um alívio, pô, bem tranquilo. À tarde era a prova de obediência, né? Que eu tinha que passar na prova de obediência e destreza, porque a aprovação, ela necessita o binômio, que é a dupla homem-cão, passar pela prova de obediência e destreza e na prova de busca. Naquela época era assim. Daí à tarde eu fiz a prova de obediência e destreza, tava nervoso, mas não ao ponto como eu tava de manhã cedo, porque eu já tinha feito o mais difícil pra mim, que era, né? Depois que eu soube que a prova de obediência e destreza pela IRO, que é a organização de cães de busca, né, europeia, que era muito mais difícil do que a prova de busca, mas pra mim a prova de busca foi mais difícil. Então, eu fiz a prova de obediência e destreza, e como eu tinha dificuldade na época pra adestrar e treinar o cachorro, eu falei bem assim, meu Deus, eu achei que eu tinha ido bem, e quando ele começou a ler a pontuação da prova, ele começou a ler e falar insatisfatório, insatisfatório. E eram, se eu não me engano, 10 provas naquela época. Insatisfatório, insatisfatório. Eu falei, good. Algumas ele falava, good. Nenhum excelente. Eu falei, caramba, cara, eu tirei, eu tinha que tirar 70 para passar, pontuação mínima. Eu tirei 12, eu tirei 13 pontos, né, cara? Já começou a dar ruim para mim. Eu comecei a ficar desanimado. Eu, caramba, não passei. E quando ele leu a pontuação final, 70 pontos. Eu falei, ah, não acredito, cara, deu um alívio. Eu falei, ai, certifiquei meu cachorro. Caramba, cara. Faltava 3 dias pra ele completar 18 meses. 2 dias faltava 2 dias pra ele completar 18 meses. Aí, tirando aquela tonelada de peso das costas, certificando o cachorro, né? Eu voltei pra Florianópolis. Na quinta-feira, na sexta-feira eu voltei pra Florianópolis. Não, isso, quinta-feira à noite, depois de certificar, eu voltei pra Florianópolis. Sexta-feira era a formatura do curso de cabo. Nossa, que correria, cara. Aí eu fiz a formatura do curso de cabo, aí já com livre, né? Ah, certifiquei meu cachorro. Cheguei com status já na formatura de cabo. Pô, certifiquei meu cachorro. Aí voltei, saindo da formatura do curso de cabo, voltei pra Xanxerê, mais 500 quilômetros, pra prova de urbano. Daí eu participei com ele da prova de busca urbana também. E daí eu já tinha passado, eu fui lá sem compromisso nenhum, porque eu não treinei tanto urbano. Apesar de eu ter treinado durante a formação dele muita caixa fechada, que é o que a gente precisa treinar na busca urbana. A busca rural é no meio do mato. A busca urbana é estrutura colapsada, né? Simulando um terremoto, por exemplo. Então eu treinei a busca urbana e eu achei, pô, já certifiquei no que eu queria, agora o que vier tá bom. E eu fiz uma prova bem mais leve, soube fazer uma leitura bem mais tranquila do cachorro. A prova urbana em si, naquela época, era um pouco mais simples também. E consegui passar na prova de urbano também. Então, com 18 meses, o Bravo ele passou na prova de rural e na prova de urbano. Com 18 meses. Ele foi tu já, teoricamente, já tinha um cão de busca pronto para começar a operar já. Já tinha um cão de busca pronto, não, porque o cão nunca tá pronto. Nunca tá pronto, tem uma mas ele constância, né? estava habilitado a participar das buscas naquela idade. E aí dessa certificação do Bravo, né? Quanto tempo ainda tu continuou treinando ele para tua primeira busca, para, né? Teve um período de tempo ou tu já foi inserido em algum resgate ou alguma busca? Em tese ele passou na prova, ele já está habilitado a fazer prova de busca, né? Mas a gente continua treinando porque a gente precisa ficar o tempo todo passando o cachorro pelas provas de certificação. Então existe sempre a primeira certificação e depois a recertificação. Uma certificação ela tem validade de 2 anos. Então após 2 anos, se o teu cachorro não recertificou, tu não pode mais trabalhar com ele em ocorrência real. Sim. Tu tem que participar de outra certificação. Então a gente tem que ficar o tempo todo treinando o cachorro para ocorrências de verdade, para que ele sempre vá passando nas provas de certificação. Manter um padrão operacional do cachorro sempre alto, né? E em respeito às vítimas. Legal. Então hoje, por isso que eu falo que o mesmo cão que está aqui em Blumenau, ele tem o mesmo critério avaliativo do cão que está em Xanxerê, por exemplo. O cão que está em Araranguá, o cão que está em Itajaí, o cão que está em Curitibanos, o cão que está em Florianópolis, todos eles têm o mesmo padrão. Então o cão que está trabalhando hoje aqui, ele vai trabalhar da mesma forma que o cão que trabalha lá em Florianópolis, por exemplo, por causa que a avaliação é a mesma. Pô, que massa, cara. É um processo, que nem tu falou assim, na questão de prova, a primeira prova de ansiedade, nervosismo. Eu fiquei muito nervoso. Mas conforme tu vê a tua evolução e a evolução do teu cão,
fiquei, Pô, fiquei não tem sentimento, né, que supre, né? é até um assunto polêmico, né? Eu queria aprender a treinar um cachorro em 2 meses, a preparar um cão de busca em 2 meses. Mas hoje, com a quantidade de exigências que esse cão precisa para ser um cão de busca, é impossível. Eu posso falar com. Até é uma crítica minha com relação à nossa formação de cachorro, que eu consegui certificar o meu cachorro com 18 meses. Com 18 meses, o cão não tem maturidade suficiente ainda para ter a responsabilidade de uma ocorrência toda dele nas costas. Porque o cão, ele vai amadurecendo como ser humano. Sim. Então, hoje, o Bravo ele tem 8 anos. Quando ele certificou, ele tinha 1 ano e meio. Seria como se na época eu trabalhasse com um adolescente e hoje eu trabalho com um bombeiro experiente há muito tempo. Sim. Ele tem a experiência nas costas dele. 8 anos é um cão muito experiente. Imagina. E ele está ativo ainda. Ele está ativo e muito saudável e dando excelentes resultados. E falou da parte de constante de capacitação do cão, né? De revisão de cada 2 anos, né? Para se recertificar esse cão. E o cão já apto para fazer a busca, né? Qual foi, desse ponto ali, qual foi as ocorrências que começaram de relevância que mostraram assim para ti, meu cara, meu cachorro ele tá bom, ele tá buscando bem, tem, né? Tu começou a perceber que teu cão tava evoluindo, né? Positivamente, e tu também percebeu que teu cachorro também tava bom, né? Cara, como é que foi esse processo da primeira busca, né? Como foi o desempenho dele? Como é que foi nesse A primeira contexto? busca, eu lembro que foi em Xanxerê. Foi uma menina que estava desaparecida. Então a primeira busca, nossa, eu soltava o Bravo a cada metro eu soltava para ele varrer aquela área. E não é assim que se trabalha, né? A gente sabe hoje que a gente trabalha muito mais com a leitura do cachorro. Mas naquela época eu não tinha experiência, então foi até bom que a primeira ocorrência foi uma ocorrência sem muita complexidade, porque a gente vai adquirindo experiência e aprendendo a fazer a leitura do cão, porque treino é treino, ocorrência real é muito mais complexo, né? O treino a gente sabe que a vítima ela ela vai ser encontrada. Vai A ser vítima, encontrado. isso. Na ocorrência real, quiser eu que cada lugar que eu indico o meu cão e a vítima está ali, eu já encerro a ocorrência ali. Na verdade, não é assim que funciona. A gente trabalha muito mais com frustração do que com a recompensa, Sim. né? O cão ele tem que estar treinado para estar buscando em lugares porque a gente não sabe onde a vítima está. Se a gente soubesse onde a vítima estava, a gente não precisaria do cachorro, Do né? A cão, gente né? utiliza o cachorro por causa da capacidade olfativa dele. Mas a gente não sabe onde a vítima está. A gente faz estratégias, é, mais ou menos imagina onde aquela vítima, dependendo do tempo que ela está desaparecida, ela pode ter andado. Se ela tinha algum problema de saúde, ela não foi muito longe ou não, né? Cada ocorrência tem a sua complexidade e a sua forma de trabalhar. E é traçada uma estratégia de acordo com cada tipo de ocorrência. E dentro desse cenário de busca, qual foi o cenário que para ti foi desafiador e, né, que te testou o teu limite, o limite do cão, né, que falou assim, caramba, esse aqui me pegou, esse aqui foi Olha, difícil, cara. a ocorrência que mais nos testou, que mais foi desafiadora, sem sombra de dúvidas, foi a ocorrência em Brumadinho, em Minas Gerais, né? Aquela represa de minério de ferro que veio a romper por cima, faz agora 4 anos, se não me engano, por cima do refeitório, né? Da empresa Sim. da Vale. Sem sombra de dúvidas, essa foi a ocorrência que mais foi desafiadora, tanto para mim quanto para o cachorro e como para todos os cães do Brasil inteiro que lá atuaram. É um tipo de ocorrência onde tu não está preparado para esse tipo de ocorrência, porque não tem como tu treinar para uma ocorrência dessa magnitude. Tu não tem como simular uma ocorrência daquela, porque ela é tudo muito grande, né? Então, para te treinar, tu treina o teu cachorro, o treinamento de um cachorro tu simula ocorrências. Então, tem uma pessoa perdida no meio do mato, a pessoa tá lá escondida, tu trabalha o teu cachorro naquela área, varrendo até ele encontrar aquela vítima. O mesmo acontece numa estrutura colapsada. Tu vai num prédio abandonado, um prédio caído, tu esconde a vítima lá, o figurante, e o cachorro vai trabalhando até encontrar aquela vítima e latir do lado dela. Para Brumadinho não tinha como nós simularmos aquele ambiente. E alguns anos atrás, eu ainda não tinha o Bravo certificado, mas houve uma ocorrência semelhante que foi em Mariana, que também Sim. houve, né, o rompimento de uma empresa de minério de ferro. Aquela lá ela teve uma quantidade maior de extensão da lama percorrida, mas uma quantidade menor de vítimas.
Em Brumadinho foi o contrário, foi uma quantidade menor de distância que a lama percorreu, mas teve uma quantidade muito maior de vítimas, né? Então foi um trabalho muito complexo. Do acionamento de Brumadinho da nossa equipe até, aliás, do início da ocorrência, né? Até a nossa chegada em Brumadinho mesmo. Se eu não me engano, a gente chegou no 5º dia após o evento em Brumadinho. Então foi algo muito impactante. Estava tudo muito fluido ainda. A lama estava muito fluida. A gente não conseguia andar. Né? Essa imagem aqui não é... Essa é em Petrópolis no ano passado, mas aquele vídeo é de Brumadinho. O vídeo... O vídeo. Ali dá pra... esse aqui. Caramba. Essa aqui é a aeronave fazendo o resgate de vocês. Isso é na primeira ida para Brumadinho. Esse, se eu não me engano, é o Remanso 2. E aqueles 2 pontinhos lá embaixo, isso tudo era floresta, tá? Pode pausar um pouquinho. Isso tudo aqui era a mesma vegetação que está lá atrás, é a vegetação que está nesse campo aberto aqui. E essas árvores, elas foram todas arrancadas dado a força do rejeito ali. Do rejeito de minério, né? Então é uma lama com ferro dentro. É muito mais pesado do que a própria lama. E isso foi arrancando com raiz, com tudo. Só que as vítimas, elas não ficaram somente no refeitório. Sim. Essa lama, ela foi levando tudo, pode ver, ela arrancou árvores com raiz, tudo semelhante muito, em alguns aspectos ao que aconteceu aqui na região do Vale em 2008. Só que lá foi concentrado num único local. Então nós não tínhamos como prever aonde essas vítimas estavam. E quando Santa Catarina chegou, já tinha equipes trabalhando no refeitório. E Santa Catarina trabalhou no que ela mais sabe fazer, que é a varredura de área. Então a gente ficou trabalhando nas mediações, varrendo a área para encontrar possíveis corpos. E o terreno, ele era muito... Fluido? Acabava sendo dificultoso andar naquele terreno, o cão também tinha dificuldade para fazer busca ali por conta do terreno irregular. Então, tinha locais onde parecia que o terreno era totalmente sólido, quando a gente pisava a gente afundava até a nossa barriga. Tinha lugares onde parecia extremamente fluido e quando a gente andava a gente conseguia andar de forma bem coesa. A gente foi se adaptando à ocorrência de acordo com a nossa experiência lá na ocorrência. Porque, como eu falei anteriormente, não tem como a gente se preparar para esse tipo de ocorrência. Sim, com certeza. Em virtude da gente não conseguir um terreno para simular esse tipo de ocorrência. Então, o que aconteceu? A gente foi adaptando algumas ferramentas. Na primeira semana, quando a gente iniciou os trabalhos com os cães lá, a gente não sabia quanto tempo cada cão ia aguentar. Então, no primeiro dia, a gente tirou o máximo que podia de cada cachorro. No segundo dia, eles não aguentavam trabalhar, eles estavam exaustos. Então, a gente foi se adaptando ao longo das dificuldades que a gente teve lá na ocorrência para conseguir tirar o maior proveito possível dos cachorros e dar um pouquinho mais de qualidade de trabalho para eles naquele momento. Porque, naquele momento, tirando as vítimas que estavam superficiais, que a gente conseguia ver, né, que estavam à mostra, as outras todas estavam enterradas. Então não tem como, sem uma ferramenta como o cachorro, localizar aquelas vítimas. Não tinha naquele momento como localizar, mesmo porque não tinha máquinas que trabalhavam naquele local. Todas as máquinas anfíbias que a gente chama, que tem a capacidade são escavadeiras, que tem a capacidade de andar por cima da lama, todas as disponíveis no Brasil naquele momento estavam em Brumadinho. Tá bom. Cara. Todas. Foi a maior ocorrência em vários aspectos, inclusive de número de aeronaves sobrevoando. Eu lembro que na época da ocorrência ali, que foi muito noticiado, né? Pô, era o espaço aéreo ali deles ali, era só helicóptero, né? O pessoal descendo, subindo e... Após uma semana de ocorrência, teve uma foto que acabei não trazendo, mas é uma foto onde aparecem todos os helicópteros que naquela ocorrência estavam naquele momento, trabalhando, jogando pétalas de rosa do helicóptero para simular a primeira semana do ocorrido, né? No momento em que rompeu a barragem foi o momento em que esses helicópteros ficaram fazendo essa cerimônia, né? E bem nesse momento em que os helicópteros estavam parando, nós estávamos em campo, no momento exato em que havíamos localizado uma vítima, né? Então a gente precisava aguardar o término da cerimônia para avisar a base de que
naquele ponto marcado pelo GPS tínhamos encontrado aquela vítima e que o helicóptero tinha que vir buscar aquela vítima. Por isso que aquele vídeo ele é tão interessante, porque mesmo no campo aberto, os pilotos de helicóptero eles precisavam de uma geolocalização, de uma georreferência, porque senão eles não conseguiam enxergar os resgatistas naquele momento. Então, no início do vídeo, quando a gente vê o início do vídeo, vê só os 2 pontinhos, a gente até soltou uma fumaça. Fumaça para poder sinalizar aqui ali. já é de perto que eles começaram a filmar, mas imagina esse helicóptero vindo de longe, ele não consegue enxergar nós 2 ali. Então nós estávamos em 4 nesse momento, né? 2 bombeiros resgatistas e 2 cachorros. E à medida que o helicóptero vai se aproximando, que a gente consegue identificar que aqueles 2 pontos são 2 bombeiros, né? Mais 2 cachorros. Os cachorros, eles são treinados anteriormente para voar de helicóptero, porque o barulho para eles é muito ruído, alto, né? Então, para eles não se assustarem e não se moverem dentro da aeronave, eles são treinados previamente para isso, né? Então, eles não chegaram lá sem experiência de voo. E para todo local a gente chegava de manhã. Pode ver, ó, ele tá bem calminho. Os 2 cães eles estão super tranquilos. Eles não estão. Dá pra ver pelo rabinho que eles estão balançando. Pra eles isso é uma diversão. Ele tá brincando, né? Tá brincando. Então a gente embarcava em baixa altura. Os cães estavam bem tranquilos. A gente saía de manhã. A aeronave não chegava a fazer toque no solo? Não, porque é instável. É instável? Não tem como pousar. Então era baixa altura. E daí a gente chegava e de manhã, quando iniciava a missão, a gente fazia a reunião, depois uma oração com todas as equipes, e daí a gente ia para campo. Eles davam a missão, o local que eles iniciavam, pegavam a gente de aeronave, desembarcavam no local e, ó, aqui é o local onde vocês vão fazer varredura diária. E a gente ficava varrendo área. Onde encontrava determinada vítima, ou um determinado segmento, qualquer segmento que a gente encontrava, a gente marcava, referenciava ele e avisava o posto de comando. O posto de comando vinha de helicóptero buscar aquele segmento, ou um corpo, enfim, partes que a gente encontrava que podia ser de uma pessoa humana, né? O caso Brumadinho ainda, pelo menos a última vez que eu vi, tinha busca ainda acontecendo, né? Se eu não me engano, eles ainda estão buscando lá em Brumadinho hoje. E faltam, se eu não estou enganado, 3 vítimas ainda a serem encontradas. Olha, um lapso de tempo e ainda se... 4 anos, né? 4 anos. Fazer a busca, né? Tem algumas características de Brumadinho que, por se tratar de minério de ferro, eles acabam conservando um pouquinho melhor. Isso que eu ia te perguntar. Essa é a compactação da lama, o minério do ferro. Principalmente no início, quando o minério de ferro ainda estava bem... Não ativo, tinha a ação de micro-organismos, né? Não cresce muitas coisas onde é o minério de ferro. Então, a ação biológica de decomposição da vítima demorava também. Então, algumas vítimas chegaram ao ponto de serem chegaram parecido com a mumificação. Então, isso significa que a ação biológica ela era menor por causa dessa falta de micro-organismos para fazer a decomposição do corpo, né? Por isso que elas conseguiu render um pouco mais. E aí, essa para ti foi a mais dificultosa ali para ti e para o cão para fazer essa operação, né? A gente não tinha experiência ainda de como agir numa ocorrência dessa, então a gente teve que ir se adaptando ao longo da ocorrência. Então teve a primeira chamada que a gente foi, daí as equipes de Santa Catarina foram revezando, eu fui na primeira equipe, aí foi uma segunda equipe, foi uma terceira equipe, eu fui na quarta equipe novamente, depois de fazer o descanso. E foi engraçado porque logo após o acionamento eu tinha recém voltado da minha licença paternidade, né, de outro filho que nasceu. E o meu filho, quando eu fui para lá, ele tinha 2 meses. Ele tinha 2 semanas, que foi os 15 dias que durou da licença paternidade. Então eu fui para Brumadinho com meu filho com 15 dias. Então, quando eu retornei de Brumadinho no primeiro retorno, e a gente não sabia, foi feito nossa família estava aqui para nos recepcionar. E foi feita uma feijoada para comemorar o retorno do pessoal que foi de Blumenau, né, que foi para Brumadinho. E nisso daí o meu filho já estava com quase 1 mês, que foi o período que eu fiquei lá, né? Então isso foi bem emocionante. E após mais ou menos 1 mês, eu retornei para Brumadinho novamente na quarta ida. Aí eu voltei na quarta ida e houve um terceiro pedido para mim voltar para Brumadinho, eu e o Bravo. Só que daí eu precisei dar QTA na ida, eu precisei cancelar a minha ida porque eu tinha sido aprovado no curso de sargento. E eu fiquei com medo, eu já fui 2 vezes para lá, eu não me machuquei ainda, fiquei com medo de me machucar, dado o risco do ambiente, né, hostil
que era Brumadinho, então eu decidi não ir para Brumadinho, porque poderia comprometer a minha ida para o curso de sargento. Daí eu Sim. acabei não indo essa terceira ida por causa que eu queria estar íntegro para participar do curso de sargento, né? E não tem, né, sargento? Quem é operador de cão, né, que tem o seu cão ali de busca, ele está sujeito a isso, né? O senhor nunca sabe, o senhor sabe a hora que o senhor está embarcando para a missão, mas nunca sabe quanto vai retornar. Pode ser uma semana, pode ser um mês, né? Hoje, o meu regime de trabalho é em prontidão o tempo inteiro. Então eu estou de prontidão agora, né? Se porventura pintar uma ocorrência e que eu e o Bravo sejamos úteis, a gente será acionado e vai partir para essa ocorrência. Então, e aí, voltando de Brumadinho, tu é recepcionado pela tua família ali, né? E a partir dali, né? Tu com certeza foi uma bagagem muito grande que tu trouxe, né? De experiência, de expertise, até conhecendo mais teu cão, né? Porque tu acabou vendo as limitações que o terreno ofertou para ele, o que o terreno ofertou para ti. E tu chega a Blumenau e dali de Brumadinho, tem alguma outra ocorrência em destaque que tu Então, acaba indo? teve várias outras. Tanto é que quando eu voltei de Brumadinho, logo em seguida eu fui pro curso de sargento. Sim. E eu não podia deixar 8 meses o meu cachorro em Blumenau. Eu tinha que levar ele junto pro curso de sargento. Então ele fez o curso de cabo e fez o curso de sargento comigo. E durante o curso de sargento, eu fui acionado em três momentos diferentes para ir para ocorrências durante o curso de sargento. É uma coisa incomum, né? Porque geralmente quem está no curso de sargento está lá estudando para É quase um ficar internato, bem né? classificado, por causa que isso vai depender o seu futuro na carreira. E eu estava preocupado só em ir para o curso de sargento. Claro, eu estudei lá, mas eu fui para as ocorrências. Então eu saía no meio da aula, teve até uma ocorrência que eu saí no meio da aula de resgate veicular, o arcanjo parou no meio do pátio do centro de ensino, me pegou, e do acionamento meu e do Bravo até o início das buscas no sul do estado, eu levei 45 minutos. Muito rápido. Que a gente ficou trabalhando na busca de uma menina desaparecida no sul do estado, inclusive filha de um bombeiro, que a gente fez a busca dela, porque era uma criança que precisava de um pronto emprego rápido, né? Então eu trabalhei nisso. Foi uma ocorrência de destaque. Fora isso, depois de voltar para Blumenau, houve algumas outras grandes ocorrências em que nós atuamos juntos. Trabalhamos aqui em Presidente Getúlio, Sim. quando ocorreu no bairro Bairro Revólver, né? Revólver, sim. Aquele córrego ali do bairro Revólver teve um volume muito grande de água e precisou da busca da utilização de cães na busca das pessoas que estavam desaparecidas. Após isso, teve a ocorrência em Petrópolis no ano passado. Eu acho que foi ano passado, não? Foi ano retrasado. Né? Isso, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, cidade imperial, cidade muito bonita, mas que também foi uma região montanhosa semelhante à nossa região do Vale aqui, onde a grande quantidade de chuva, enfim, ocasionou vários deslizamentos, né? Então nós trabalhamos lá, foi um ambiente hostil, muito, talvez até com mais perigos do que a própria ocorrência de Brumadinho, por quê? Porque o risco de quedas ainda estava muito grande, mesmo assim a gente tinha que estar trabalhando com os nossos cães lá naquele ambiente hostil, com risco de queda, porque tinham pessoas que estavam desaparecidas e às vezes pessoas até com chance de estarem vivas, né? Então nós precisávamos naquele momento, mesmo com o risco que tinha, estar naquele ambiente fazendo aquelas buscas. Então, muitas vezes a gente entrava em estruturas colapsadas, por mais que tinham pessoas cuidando da tua segurança, qualquer início de chuva, a gente saía do local, porque o risco de deslizamento ainda estava muito alto. A zona era quentíssima, não era nem quente, Sim. Era quentíssima. Mesmo assim, a gente trabalhou lá num ambiente bem hostil. Após essa ocorrência de Petrópolis, a gente voltou para Santa Catarina, né? Volta para a nossa rotina normal, e logo em seguida aconteceu em Pernambuco a mesma coisa, uma quantidade de chuva muito grande, concentrada na região metropolitana de Pernambuco, ocasionou mais uma vez o desaparecimento de algumas pessoas e fomos acionados. Do acionamento até o atendimento em Pernambuco, do nosso acionamento das chuvas, levou um dia, porque a gente foi com o nosso avião próprio do CBMC para essa ocorrência, né? Então é tudo muito rápido, tu tem que trabalhar, tu tá de Sim. prontidão, tu tem que falar, mulher, tô indo para tal lugar. Como assim? Eu ia pra praia amanhã? Aconteceu, tenho que ir. Aconteceu, tenho que ir. E assim foi com Petrópolis, assim foi com Brumadinho, assim foi com Presidente Getúlio, né? Mais ainda, que é na nossa região. Assim aconteceu em Pernambuco, das grandes ocorrências que eu fui, e mais recentemente agora na região de Rodeio também, onde a gente teve
atuamos na busca de algumas pessoas que estavam desaparecidas. Dentro dessas operações, né, que o cachorro acaba trabalhando por muito tempo, né? Ele tá vivo, tá? Ele só tá dormindo. Não se preocupe, o cachorro tá vivo, tá? Antes que começam a falar, mas ali é uma estátua. Não é, daqui a pouco eu vou fazer ele se mexer, tá? Existe um tempo de operação com o cão? Não, esse cachorro trabalha por dia 3 horas. Existe É subjetivo. uma escala de serviço? É subjetivo. O Cachorro? cão, ele vai ser empregado naquela ocorrência enquanto ele tiver condições físicas saudáveis para estar trabalhando naquele local, e vai depender muito também das condições climáticas. Então, quando a gente vai para uma ocorrência dessa, que a gente sabe que a gente vai ficar mais do que um dia fazendo essa busca, que essa ocorrência ela vai se prolongar, a gente fala no posto de comando que os cães precisam iniciar o trabalho o mais cedo possível. Então, não é difícil dos cães irem para as ocorrências antes das equipes de busca. Porque daí a gente marca os locais que o cão tem interesse, e nesse ponto daí as equipes de busca vão lá e intervêm. Porque a gente precisa muito do condicionamento físico do cão em boas condições para que ele possa dar continuidade ao trabalho com eficiência. Então, por exemplo, em Brumadinho a gente foi se adaptando. A gente sabia que durante o período da tarde os nossos cães não tinham eficiência nenhuma. Então a gente ia para o campo muito mais cedo do que as próprias equipes. Os helicópteros já tinham helicóptero só para levar as equipes de binômios para o local, largavam lá, imagina nós naquela vastidão de lama, sozinhos lá naquele local. Precisava de uma comunicação muito eficiente, né? Sim. Porque senão a gente ficava incomunicável, não tinha como resgatar a gente de lá. Viraríamos vítimas, né? Deixaríamos de ser equipe de busca e viraríamos vítimas. Então, existe todo esse planejamento. Então, a gente foi se adaptando de acordo com as dificuldades apresentadas na ocorrência de Brumadinho, se preparando. Inclusive, a gente chegou em Pernambuco, por exemplo, nessa última ocorrência, grande ocorrência que a gente foi, na região do Recife, metropolitana de Recife ali. E a gente começou a falar, para nós é melhor, a gente vai ter uma eficiência maior dos cães no período da manhã, onde está mais fresco, o clima proporciona uma busca melhor, mesmo porque Pernambuco é uma região muito quente. Apesar de, por sorte nossa, naquela época da ocorrência, estar chovendo e o clima está bem parecido com o nosso outono aqui, bem friozinho, inclusive em alguns pontos a gente até passou frio. Então a gente acaba se adaptando e adquirindo essa experiência conforme as dificuldades apresentadas em outras ocorrências. Cara, show de bola. E aí tu sai de Pernambuco, retorna a Santa Catarina, e aí, pós-Pernambuco, o senhor trabalha com o Bravo em rodeio? A última grande ocorrência foi em rodeio. Além dessas ocorrências, a gente trabalha em ocorrências menores, né? Sim. Mas a gente diz grande ocorrência onde o número de vítimas é muito grande, então... E ele trabalhou quantos dias ali em rodeio? O senhor e o cão ficou ali quanto tempo? Eles ficaram... Do início da ocorrência até a substituição pela outra equipe, que foi a outra força-tarefa. Sim. Então, se eu não me engano, acho que foram 4 dias de busca. 4 dias. Até ser substituído por outra equipe de binômios, né? Fizeram a troca. E aí, o cão ali, especificamente agora falando mais da nossa região que foi afetado ali, né? Até eu tive a oportunidade de trabalhar numa outra área de campo, né? O Bravo ali, ele conseguiu de forma... Porque o terreno lá estava muito irregular, muito de rejeto, muita casa, né? O Bravo conseguiu desempenhar de forma fácil essa busca das pessoas que estavam desaparecidas, ou o terreno também não ajudava muito para a busca? Nós estávamos trabalhando nessa fatídica ocorrência, né, de uma determinada família que teve a sua casa atingida pela lama, pela água, e acabaram não conseguindo sair a tempo da residência e foram levados pela lama. Então, nesse momento, faltava localizar o pai e 2 crianças, uma de 4 e uma de 1 ano e meio. Coincidentemente, era a idade dos meus filhos, né? Um de 4 e um de 1 ano e meio. O pai e a menina de 4 anos foram encontrados logo no primeiro dia de ocorrência, e faltava encontrar a menina de 1 ano e meio. Então, normal, a primeira estratégia que a gente levantou foi de fazer a busca próximo a onde foram encontradas as 2 joias, né? E não galgamos êxito. Então, a gente começou a fazer outras estratégias, inclusive subir por onde escorreu toda a casa, enfim, e subimos e descemos, e os cães buscando. E naquele momento, estávamos trabalhando no segundo dia, estávamos trabalhando com 3 cães
excelentes cães que têm uma vasta experiência na busca de pessoas já que podem estar sem vidas, né? Então, os cães que estavam trabalhando naquela ocorrência eram os melhores possíveis naquele momento. E a gente não encontrava nenhuma indicação que pudesse ser confiável de falar, ó, vamos intervir nesse local. Então, à medida que a gente vai buscando e não consegue obter êxito, tu começa a ficar meio em dúvida. Poxa, será que eu estou trabalhando no local certo? Começa a ter aquela Será frustração também, né? será que os cães estão trabalhando? Porque não é possível. E a gente começou a chegar em determinado ponto que a gente falou, ela não está aqui, infelizmente essa joia não está nesse local. A gente já varreu de cima a baixo em todos os locais possíveis com o uso da nossa técnica de busca, que é a abertura de cones de odor. A gente utiliza muito essa técnica, utilizamos em todas as grandes ocorrências, inclusive em Pernambuco a gente conseguiu localizar as 3 últimas vítimas utilizando essa técnica. E aqui em Rodeio a gente não conseguia chegar, né, na última joia. Em virtude disso foi causando, às vezes, até umas dúvidas. Né? Pô, será que os cães estão trabalhando? E eles sempre estão trabalhando, os cães nunca erram. Quem erra é sempre o condutor. O cão está sempre certo, porque ele só vai fazer aquilo que ele foi submetido, treinado a fazer. Dizendo que naquele terreno não tem indícios. Tanto é que a menina, ela apareceu, aquela joia apareceu depois de alguns dias, num local totalmente diferente da onde tinham sido feitas as buscas, né? E isso dá um certo alívio, primeiro por dar o conforto para a família, por poder encontrar aquela joia, e segundo, por saber que os nossos cães não indicaram, porque aquela joia não estava lá, né? Senão eles teriam indicado. Porque tu vai partindo pela lógica, né? Da casa, direção de rejeto, né? E o engraçado é que a gente começou falando da primeira ocorrência, onde qualquer segundo eu soltava meu cachorro sem saber fazer a leitura dele, elencando na prova de certificação que eu não soube fazer a leitura dele. E hoje, né, depois de passar desses 6 anos e meio trabalhando com o cachorro, que ele começou a trabalhar com 18 meses, então 6 anos e meio já trabalhando com ele ocorrências reais, eu já consigo fazer uma leitura muito mais fiel ao comportamento dele em determinadas ocorrências. Né? Então hoje eu chego num local, eu dou o comando de busca. Se ele nem entrou naquele local que eu indiquei para ele, porque é feito um trabalho de direcionamento que o cão tem que ir para onde eu indico ele e ele vai para onde eu indico ele. Se ele não entra, eu não continuo investigando aquele local, porque se ele não entrou é porque a vítima não está ali. Se o próprio cachorro, não, o próprio cão descartou aquela área, para que tu vai querer investir ali? Né? Isso, e a gente trabalha muito mais por descarte de área, porque mandar o cachorro buscar e ele parar do lado de uma vítima e começar a latir é o supra-sumo. Todo mundo quer que faça isso. Mas como eu falei anteriormente, não é todo local que eu dou o comando de busca que a vítima vai estar lá. Então tem locais que a gente trabalha muito mais por eliminação de área do que agora chegar em determinado local e falar. Por exemplo, como o rodeio. A vítima não está aqui, naquele local todo complexo. É muito mais, exige uma responsabilidade muito maior do que simplesmente o cão chegar na vítima e latir e encontrar. É muito mais fácil ele chegar na vítima e latir do que tu chegar em determinada área de vegetação, numa floresta e falar, ó, aqui a vítima não está. Imagina se a gente não treina e não tem as exigências que se pede de um cão de busca e a gente fala para aquela família, ó, a vítima não está aqui. E a vítima aparece naquele local que a gente descartou. Então. É uma frase do Coronel Parisotto que é muito marcante, é muito impactante. Que é assim, a gente não é lembrado pelas vítimas que a gente encontrou. O que vai nos atormentar são as vítimas que a gente deixou para trás. Isso aí. Ele fala isso por causa de uma das vítimas em 2008 que não foram encontradas aqui na região do Vale, né? Que ele trabalhou ele e a equipe dele durante um mês. Até teu pai trabalhou também, sim, né? Trabalhou bastante. Durante um mês seguido aqui em Blumenau procurando essas vítimas, e foi isso que deu início ao trabalho de busca que hoje é conhecido até fora do Brasil, de busca de cães, utilizando, né, busca de pessoas desaparecidas utilizando cães, que é desenvolvido aqui em Santa Catarina pelo Corpo de Bombeiros. Em 2008 foi até uma ocorrência precursor, né, desse segmento de busca, né? Aquilo foi o start, um dos starts, né? O primeiro foi um prédio que desabou em Sara, no sul do estado. Sim. E depois foi que o comando, inclusive, começou a dar um olhar diferenciado e tornar institucional a busca de pessoas desaparecidas com cães, o trabalho de sinotecnia. Show de bola. E, sargento, o cão, né? O Bravo hoje ele tá com 8 anos, né?
8 anos. 8 anos. Ele tem quanto tempo ainda de operação, né? Que o senhor consegue trabalhar A com nossa ele? coordenadoria, ela prevê o trabalho do cão enquanto ele estiver desenvolvendo o trabalho com eficiência, no máximo até 10 anos de idade. 10 anos. Uhum. E deu os 10 anos. Precisa aposentar ele ou o senhor consegue fazer uma certificação para... Tipo, Eu não cheguei nesse ponto ainda, mas eu acredito que com 10 anos ele é compulsoriamente aposentado. Ele não trabalha mais em ele não ocorrência. consegue ser um CETISP? Talvez para parte de fotografias, de eventos. Comunicação social. Isso. Com 10 anos ele vai se tornar aquele bombeiro aposentado que vai querer só participar das festinhas, né? Só a parte... A parte operacional mesmo ele vai deixar para o seu substituto que já está sendo treinado, né? Como eu preciso de, no mínimo, 18 meses para treinar o próximo cachorro, eu já peguei um novo filhote, que eu estou treinando ele, que é o Soberano, que vai ser o substituto do Bravo, né? Além do Soberano e do Bravo, eu também treino o Fogo. Só que é numa técnica diferente da técnica que a gente trabalha o Bravo. O Bravo eu trabalho na técnica de varredura diária, onde ele utiliza o venteio, praticamente, né? Ele trabalha livre, procurando partículas de odor presas em determinado local de determinada vítima. Pode ser qualquer vítima. O odor específico é o contrário. O odor específico eu faço com que o meu cão vá atrás somente de um único odor. Sim. Por isso que é o nome, odor específico. Eu apresento o odor da vítima que eu quero, daí é aquela técnica que aparece nos filmes, apresentando uma roupa de determinada vítima. Sim. Esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo também aqui em Blumenau com o cão Fogo, né? Que daí eu fugi da raça Labrador, peguei uma raça totalmente diferente para os padrões de varredura diária. Eu peguei um rastreador brasileiro de um canil de Sacramento, em Minas Gerais. Que daí eu dei início à atividade de odor específico com esse cão que está na idade agora, em abril, de ser certificado, e a certificação dele é no mês que vem. Então, que vai habilitar ele, se passar na prova de certificação, que tem uma complexidade muito alta, a trabalhar numa outra. Então, eu vou ter 2 cães, né, trabalhando em técnicas distintas. Hoje, em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, tem só o senhor com o binômio ou tem mais alguns? Na região do Vale do Itajaí tem, em Blumenau, eu e o Bravo. Em Brusque, o Cabo de Souza e a Zara. A Zara, inclusive, ela é filhote do Bravo, foi uma criação do Bravo. Tem aqui em Presidente Getúlio, em Rio do Sul, nessa região agora, o Sargento Vieira, que voltou a treinar, está treinando uma filhote. Ele retornou à atividade, inclusive ele trabalhou junto com o teu pai, ele retornou à atividade de sinotecnia agora com uma cachorrinha nova, inclusive fugindo também do labrador, está treinando uma Mali, uma pastor belga de Malinois, uma Mali que a gente chama. E na região do Vale seriam esses os cães. O labrador é uma raça indicada pelo CBM ou é o tutor que faz essa escolha? Como é que é a questão da raça? Assim, qual é o perfil? Santa Catarina se especializou no labrador em virtude da facilidade em treinar. Ele é muito treinável. E ele tem uma característica que é perfeita para cães de busca. Ele gosta de brincar e é dócil. O labrador ele é muito dócil. Dificilmente, até sendo atacado pela vítima, né? Porque tem algumas vítimas que não querem ser encontradas. Diferente das vítimas da Polícia Militar, que não querem mesmo ser encontradas. Algumas vítimas do bombeiro militar, do bombeiro, que estão desaparecidas, elas têm algum problema psicológico que elas não querem ser encontradas, algum problema que fazem com que elas não queiram ser encontradas. Então, em alguns momentos, elas podem, inclusive, vir a atentar contra o cachorro. E o labrador, ele dificilmente vai ser um cão agressivo. Então, essas características fazem com que a gente queira dar continuidade ao treinamento do labrador. O labrador ele é um labrador retriever, né? O retriever ele foi treinado a vida inteira para buscar a caça. Então a caça era abatida, geralmente os patos, né? Enfim, quando ele foi criado, a raça foi criada e a caça era abatida, ele ia lá, ele tem uma mordida leve, então ele pegava a caça e trazia para o seu gunner, pro caçador, né? Esse fato de ele trazer a caça é o retriever. Por isso que a gente chama de labrador retriever, golden retriever, é a mesma característica. E essa característica dele de buscar a caça, a gente usa muito isso. Porque a gente trabalha muito a caça com o labrador, e em compensação, que é a premiação, né? Geralmente a premiação é a caça pro labrador. Por isso que a gente utiliza muito o labrador. Mas se tu já certificou um cachorro, quer iniciar a atividade, já certificou um labrador, tu
de acordo com a coordenadoria, se ela autorizar, tu pode pegar uma outra raça para testar. Ah, show de bola. Mas a coordenadoria teria que aceitar, né? Legal. Sargento, a gente já vai meio que indo para a reta final aqui. E queria que eu deixasse aí para os nossos ouvintes, telespectadores que têm interesse na área, né? Que, pô, qual é o feedback que o senhor pode passar, né? O que a gente tem a aprender muito com essa área? Qual é o conselho que o senhor aí, de tanta experiência, de tantas operações, né, com êxito, né, que o senhor pode passar para o nosso pessoal que está acompanhando, que gosta desse assunto de busca e resgate com cães? Primeiro, eu fiquei muito feliz em poder participar. É um assunto que daria uns 5 podcasts, porque tem muito assunto, Muito assunto. inclusive assuntos que a gente combinou que não Não, chegamos nem a falar, né, a dar início, mas eu entendo que também tem um período, né, para poder utilizar mais. A dica principal é para aqueles que desejam iniciar na atividade. Primeiro, se for pelo bombeiro militar, tem que passar no concurso, né, sim, e depois procurar os locais onde tem cães de busca para dar início a todo esse trabalho na cozinha, né, até sim, chegar a ser o chefe do restaurante. E eu só falei praticamente dos bônus da atividade, sim, mas é uma atividade que ela tem muito ônus, muitas adversidades. Imagina, eu tenho que levar todo dia minha ferramenta de trabalho para casa. Mesmo o bombeiro mais apaixonado pela sua atividade, ele não leva a ambulância para casa, né? Ele não leva a maca para casa, ele não leva o caminhão para casa. Eu levo as minhas ferramentas, que são 3 hoje, que é o Fogo, o Bravo e o Soberano. Eu levo todo dia eles para casa. Então, eu tenho que me preparar, estar preparado para ter esse ônus. Eu tenho que preparar a minha família também para trabalhar junto comigo, porque a família é um pilar muito forte na construção de um cão de busca. Então, eu agradeço muito a minha esposa, que ela me ajuda muito com a atividade. O meu filho mais velho também me ajuda muito na atividade. Então, sem eles, eu não teria condições hoje de ter os meus cães de busca, porque eles me apoiam muito. E apesar de todos esses ônus da atividade, não quero desanimar ninguém que quer dar início a essa atividade de busca com cães, né? Mas é um trabalho muito complexo. Não basta só ter um cachorro que encontra a bolinha que vai ser um cão de busca. Não, tem todo um trabalho por trás disso que é muito mais complexo do que só encontrar a bolinha. sim. É uma vida que está ali. Então a gente não pode simplesmente, ele não localizou a vítima, deixar para trás. Não, a gente vai trabalhar naquele local até encontrar aquela vítima, porque aquela vítima ela pode estar viva ainda. Então a gente vai dar continuidade, mesmo com todos os ônus. O fato de tu encontrar uma única vítima durante a carreira toda que tu tens do teu cachorro compensa todo. É o bônus que compensa todo o ônus da atividade. Então é uma atividade complexa, é uma atividade difícil. Ela exige muita responsabilidade, mas o bônus de encontrar uma única vítima, que seja durante todo o período de formação do teu cachorro, se tu encontrar uma única vítima, é aquele bônus que justifica todo o treinamento que tu Todo o fez, empenho, toda a ausência com a família, né? todo o tempo dedicado àquele treinamento vai ser compensado por essa última vítima. Claro que em grandes ocorrências a gente se sente muito útil, né? Porque o teu cachorro, por exemplo, embrumadinho, dando conforto para várias outras famílias, encontrando aquelas joias para poder dar aquele descanso, aquele alento para aquela família, né? E me coloco à disposição para quem tiver interesse, até podem seguir, se puder botar o Instagram do meu cachorro para conhecer um pouquinho da atividade dele. Ali tem várias fotos de treinamento do cachorro, tem várias curiosidades sobre como é feito o treinamento do cachorro. Se quiser passar o arroba ali, falar o arroba do... O Instagram do Bravo é @bravo de herói. Então, Bravo de Herói, vocês vão... Só tem um, vocês vão encontrar, é a foto do Bravo, inclusive. Bravo, acorda, tá na hora de dar tchau. Acorda, senão eles não vão acreditar que tu tá vivo. Isso. Dá um oi pra galera. Late, vai. Late. Vai. Late. Ei. Tá tímido, cara? A câmera tá te deixando tímido. Tu não é um cão tímido. Ei, aqui, ó. Late. Late. Esse tá tímido. Mas ele tá vivo. Viram que ele tá vivo, né? Tava dormindo, inclusive, tava até roncando. Tá. Mas eu me coloco à disposição para conhecerem a atividade em Blumenau, de busca de pessoas com cães, inclusive participar dos treinamentos, se for o caso, porque nada como conviver, né, com a realidade. Então, podem chamar via direct no Instagram,
que eu vou responder para vocês, eu adiciono o meu contato e a gente pode marcar de vocês conhecerem, de quem tiver dúvida, conhecer um pouquinho da atividade, conhecer esses cães de trabalho que fazem toda a diferença numa ocorrência tanto de pequeno vulto quanto de grande vulto, né? A melhor ferramenta hoje conhecida ainda, mesmo com todo o avanço tecnológico que temos no mundo, para buscar pessoas desaparecidas, é o cachorro. É o cachorro, né? Então, hoje, aqui do meu lado, tá a melhor ferramenta do mundo. Não que ele é o melhor cão do mundo. Para mim, ele é, tá? Mas não que ele é o melhor cão do mundo. E é o teu fiel amigo, né, cara? Não tem, né? Esse nunca vai te deixar pra trás, né? Isso eu não me considero um pai de pet, tá? Eu não acho essa nomenclatura muito legal. Mas ele é um membro da família. Eu não me Com considero o certeza. pai dele, mas eu considero, sim, ele como um membro da família. Cara, que legal. Nada contra quem é pai de pet, tá? Eu não tô sendo crítico ao ponto disso. Corta, então corta. Mas ele é um membro da família com toda certeza. Que legal. Sargento, cara, eu fico muito feliz, muito grato por o senhor ceder teu tempo, né? Que isso. A Deixar satisfação foi toda minha. deixar teu lar, vir aqui com o Bravo pra gente trocar essa ideia, né? E mostrar a história do Bravo, mostrar a tua história dentro desses 8 anos que o Bravo tá atuando, né? Toda a tua carreira militar. Eu fico muito grato mesmo, feliz. E quero falar que o Halligan Podcast sempre vai estar com as portas abertas. E, cara, eu fico muito feliz mesmo aí. Cara, eu tenho aqui um livro, que é o livro da fama. Poxa, Que, o Bravo tem que assinar também, né? pô, a gente podia marcar a patinha dele Tem e um botar aí em marcador cima, de né? texto aí pra... Esse livro aqui, a gente sempre pede pro convidado botar o episódio não completo e uma frase, né? Porque posteriormente a gente vai botar nos destaques lá com uma fotinha legalzinha, lá no destaque do Instagram, para mostrar que o senhor passou por aqui, qual é o episódio, né? Que o senhor foi importante para a construção desse podcast. Com Certo? toda certeza. Eu prometi, tá, no início, que eu ia caprichar na letra. Se a minha esposa ouvir isso aqui, com certeza ela não vai chegar até o final do podcast. Eu acho que não, né? Mas se ela estiver vendo, ela vai falar: Meu Deus do céu, a letra dele é horrível, mas eu vou caprichar, tá? Vai demorar um Show de pouquinho. bola. Eu capaz de baixar uma psicografada aqui, mas eu vou caprichar. Pode ser nessa folha, que fica melhor, né? Então, galera, aqui na mesa a gente tem alguns produtos, como a gente falou no começo, da Fire Alarm. A gente vai estar soltando essa semana lá no Stories do Instagram, pra gente fazer um sorteio, pra gente entregar esse produto para vocês saberem da qualidade que a Fire Alarm tem para vocês. Temos aqui disponível 2 camisetas e alguns adesivos. Então, durante a semana a gente vai estar sorteando essas camisetas, né? Aqui é a camiseta da série Lendas, né? Da Fire Alarm. Aqui é um caminhão 1967. Essa camiseta aqui, topzera, que foi o nosso amigo Fabrício que desenvolveu. Então, isso aqui não vai achar igual em outro lugar. E temos também essa camiseta aqui, que é Bombeiros Brasil, também, que é uma exclusiva da Fire Alarm. Essa semana vai estar disponível lá no Instagram. Temos aqui também alguns adesivos legais aqui para distribuir para todo mundo, para fazer aquela interação marota lá no Instagram. Então não se esquecem de seguir lá no Insta, @HalligaPodcast1 e no YouTube, @HalligaPodcast. No YouTube, ative o sininho, compartilhe, comenta. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, que a gente está aqui fazendo com muito carinho e atenção esse material. E, cara, eu estou feliz por hoje estar com o Sargento aqui, Romão, contando essa história, poder compartilhar essa história do Romão com vocês. Essa é a proposta do Halligan Podcast, né? Eternizar esses momentos, saber o contexto da história, como é que esse profissional chegou até aqui, como é que ele conseguiu treinar esse cão até aqui. Essa é a proposta. Estou muito feliz. Nosso sargento ali quase escrevendo uma bíblia, mas vai ser lindo. E show de bola, sargento. Tá aí Bravo também, né? Que ele fez Pô. parte. Cara, legal. Sargento, muito obrigado, cara. Que Satisfação. isso, cara. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, cara. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí. Fechamos por hoje. Semana que vem tem mais. Então não se esquece de seguir no canal. Também segue lá no canal do nosso cachorrão ali, Bravo. Um excelente cão, carinhoso demais. É isso aí. Sargento, satisfação.
Um abraço. Obrigado.